você uma ótima terça-feira. Que bom nós estarmos aqui estudando juntos mais um dia. Nesta terça-feira eu quero você com a sua lição na mão e nós vamos falar sobre duas áreas distintas. Vamos lá. Nós já sabemos que áreas são essas: Deus e governo. Como essas duas áreas interagem segundo as Escrituras? Porque aqui a gente está para falar à luz da Bíblia. Na Bíblia fala alguma coisa a respeito disso? Ou Deus se abstém dessa conversa? E aí, o que eu posso aprender nessa questão política à luz da palavra de Deus? É simples. Sempre existiu confrontos políticos. Sempre existiram lados. Sempre existiram rivais. O lado que defende uma coisa, o lado que defende outra coisa. E é por isso que Paulo, ele escreveu sobre isso lá no livro de Romanos. Porque lá naquele período, ele estava se referindo, claro que especificamente, ao poder romano. Só que o que acontecia? Os cristãos da época eram revoltados por conta de corrupção. E isso acontece nos nossos dias. Nós muitas vezes nos revoltamos, independentemente de partido, de candidato, a gente se revolta em questões de corrupção. Seja quem for, se foi um vereador, se foi um prefeito, se foi um presidente, se foi um senador. Quando a gente vê esses casos, a gente fala, caramba, é o meu dinheiro que tá entrando lá, que podia estar sendo usado para isso, isso e isso. E a mesma coisa acontecia com o pessoal daquela época, contra Roma, porque eles ficavam muito indignados. Então, Paulo, lá naquele período, ele escreveu assim, lá em Romanos, no capítulo 13, verso 2. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Deus requer submissão até mesmo a candidatos corruptos, mas essa submissão tem limites. Então, Paulo continua a partir do verso 7 e do verso 8, onde ele diz: paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Em nenhum momento esse verso ele pode ser utilizado para falar a respeito de adoração, de blasfêmia, ou nada contra a palavra de Deus. Somente que nós temos que entender que vai existir sempre um governo. Nós somos regidos por governos. Em qualquer país que você for, vai ter um governo. Então, nós precisamos estar submissos a esses governos, desde que isso não fira a palavra de Deus. Nós sabemos, a Bíblia é muito clara, o Apocalipse avisa que haverá um período onde o governo obrigará a gente a transgredir a lei de Deus. Ali nós vamos precisar nos impor e ir contra o que ele está nos mandando. Mas neste momento, onde as coisas estão aqui ainda suaves, nós precisamos compreender que, mesmo não concordando com a forma qual o dinheiro é utilizado, mesmo não concordando com as leis, mesmo não concordando com nada do que o governo faz, nós ainda estamos debaixo dele e precisamos aceitar. Porque a Bíblia nos ensina o quê? A dar imposto a quem é devido imposto, a dar honra a quem é devido honra. Na medida do possível, devemos obedecer tanto às leis de Deus quanto às leis do governo. Mas quando surge um conflito entre a lei divina e a lei humana, a lei de Deus, ela é o quê? Soberana, está acima de todas as coisas. E é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Então, por mais que Paulo nos diga, precisamos ser obedientes ao governo, nós precisamos ser cristãos exemplares até mesmo nessa questão, né, nessa área, mas desde que isso não fira os nossos princípios. A partir do momento em que uma lei imposta fere os nossos princípios, a lei de Deus está acima de todas as coisas. Eu espero você aqui amanhã para continuarmos estudando juntos, mas não esqueça de compartilhar esse vídeo com a galera lá da sua classe.